Olá, boa noite. André, tudo bem? Quanto tempo? Elaine, Isa, vamos iniciar nossa live, aguardando aqui a doutora Ana Paula. Enquanto o pessoal vai chegando, saudades, manda uma mensagem aí depois para a gente ver como que tá a vida. Que legal. Bem-vindo, Edu, Eduardo, aluno MP, Mente Positiva. Vamos lá, boa noite. Vamos dando coraçõezinhos aí para o pessoal poder receber a live. Fábio, seja muito bem-vindo. Hoje nós teremos a live aí com a doutora Ana Paula Dias. Vamos falar hoje sobre ansiedade do ponto segundo a neurociência. Ansiedade, depressão segundo a neurociência. Então vamos aguardando. Sou MP, isso aí. Ah, a doutora Ana Paula já chegou, vamos lá. Quero muitos coraçõezinhos aí, muitas curtidas para a gente receber a doutora Ana Paula com muita energia. Essa profissional maravilhosa. Vamos falar hoje sobre ansiedade segundo a neurociência. Oi, doutora, tudo bem? Olá, Sheila, tudo bom, querida? Tudo bem, boa noite. Você tá me Seja ouvindo muito bem? bem-vinda. Te ouvindo bem. Também? Me Ótimo, ouve bem? também, tudo jóia. Excelente. Então, o Obrigada, pessoal está viu? chegando. Imagina, eu que agradeço ter aceito o convite. É uma honra, um prazer ter você aqui conosco, esclarecendo, né, as dúvidas aí nesse momento que a gente está precisando tanto entender mais sobre si mesmo, entender aí o funcionamento da nossa mente, das nossas emoções, né, e como ter mais qualidade de vida, né, nessa época aí, na pandemia. Então, pessoal, vamos chegando e vamos dando os coraçõezinhos aí para a doutora sentir essa energia aqui do pessoal também do Mente Positiva, né? Obrigada, Então, viu, Sheila? Te seja muito agradeço muito. bem-vinda. Ok, Obrigada, querida. então vamos iniciar então. Ok, obrigada pelo convite. A gente fez uma live, né, há algumas Isso, semanas atrás, e na minha página, onde a gente falou sobre a hipnoterapia, e foi super bacana, teve uma repercussão excelente. Os que meus legal, seguidores muito feliz. gostaram muito de te conhecer, e tem muita gente que já está te seguindo também. E obrigada, viu, Legal. pelo convite. Tomara que a gente consiga esclarecer bastante coisa hoje. Excelente, muito bem. Então, a gente gostaria, antes de tudo, entender um pouquinho, né, o que é a neurociência, né, e como que a neurociência tem trazido aí informações e resultados de pesquisa sobre ansiedade, depressão, né, como que a neurociência tem essa visão sobre a ansiedade. Então, Sheila, a neurociência, ela é um campo da ciência, né, super amplo, assim, super interessante, e não é uma área exclusiva para médicos, né, é uma área aí Uhum, que engloba toda a psicologia, né, uhum, todo o pessoal que trabalha aí com terapias holísticas, a própria verdade, hipnoterapia, né, as exato. terapias Uhum, comportamentais, enfim. Então, a neurociência é uma coisa extremamente ampla e ela nasceu muito com o intuito de realmente entender o funcionamento cerebral, né? Quer dizer, será que exatamente. as emoções, aquilo que a gente sente, será que aquilo tudo é tão abstrato realmente, né? Ou Uhum, não, ou a gente tem realmente explicações físicas e biológicas para as alterações que acontecem no nosso corpo, né? Então, acho que foi uhum. muito por isso que a neurociência surgiu e inúmeros trabalhos e pesquisas belíssimas sobre isso, muito para entender o funcionamento do que acontece com o nosso corpo cada vez que eu tenho medo, cada vez que eu me sinto ansioso, né? Porque essas Uhum, alterações físicas todas que são reais, que são muitas vezes desagradáveis, né? E pouquíssimas vezes são reações prazerosas, né? Depois a gente até pode falar um pouquinho disso, mas
Em geral, Interessante. essas sensações aí ligadas principalmente a medo, a raiva, a tristeza, são reações físicas muito ruins, né? Que geram muita coisa negativa. Então, a neurociência, ela nasceu com essa perspectiva. Ah, que legal. Então, porque é o que você disse, né? Trazer realmente do subjetivo, né? E entender que afeta metabolicamente e fisicamente, né? Então, muitas vezes, às vezes as pessoas acham, porque síndrome do pânico, ansiedade, isso é frescura, porque a pessoa está com falta de ar, sente aquele aperto, aquela angústia, acha até que vai morrer, né? Ela tem essas sensações realmente físicas, né? Baseado nesses pensamentos e nessas emoções que são recorrentes, né? Muito interessante. Em relação a isso, a gente pode dar uma explicação assim um pouquinho mais demorada, que acho que é uma coisa Uhum. interessante para as pessoas que estão assistindo a gente agora e as que vão assistir depois, se a gente puder deixar a live gravada, Vai ficar que é o gravado. seguinte, isso é legal. Que acontece, né? Então, se a pessoa tem medo, o que é? Não, o medo, na verdade, é uma reação fisiológica, né? Que Uhum. todo ser humano e os seres animais também sentem, é uma reação instintiva. A ansiedade seria aí o medo patológico, seria já uma questão Ah, de um medo que já está, às vezes, desproporcional, ou um medo que é irracional. Então, a gente não uhum, sabe de onde uhum. vem, mas é uma sensação de preocupação excessiva com algo que está por vir, né? E a ansiedade, né, e o medo excessivo, o que acontece no nosso corpo? Quando a gente sente esse estímulo estressor que a gente chama, né, que a ansiedade não deixa de ser um estímulo externo estressor, tem uma área no nosso cérebro que se chama hipotálamo, tá? E o Certo. Uhum. hipotálamo, o hipotálamo ele fica ali numa área mais primitiva que chama diencéfalo, né? O Uhum. hipotálamo, ele é o grande regente ali de uma série de reações neurofisiológicas ao estresse. Então, o que Tá. acontece? O hipotálamo, ele vai, a hora que ele é ativado, quando eu tenho então esse estímulo estressor, ele desencadeia reações neuroendócrinas por duas vias, tá? Então, eu tenho ativação do sistema hipotálamo, hipófise adrenal. Esse sistema vai liberar lá no final da via o cortisol, tá? O cortisol. Uhum. E a outra área, eu tenho a outra via, né, neuroendócrina, é a via do sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema nervoso que a gente tem, o sistema simpático e parasimpático. Então, se Certo. esse sistema nervoso autônomo é aquele que funciona sem a nossa vontade, né? Então, o nosso ritmo cardíaco, ele é balizado, né, por esse sistema nervoso autônomo, a nossa frequência respiratória, a quantidade de dilatação dos nossos brônquios, a quantidade de dilatação, a dilatação e a constrição das nossas artérias do corpo e com isso a nossa pressão arterial. Então, todas Uhum. essas sensações, elas são equilibradas através do sistema nervoso autônomo, simpático e Certo. parasimpático, tá? E tudo isso tem que estar em equilíbrio. Quer dizer, se eu tiver um desequilíbrio, eu vou ter aí uma taquicardia, um aumento de pressão arterial, um aumento, por exemplo, da falta de ar, porque os brônquios eles podem se contrair, né? Eu faço uma Uhum. broncoconstrição do pulmão. Então, o desequilíbrio ele vai causar sintoma físico. Então, voltando a falar lá, a gente tem o hipotálamo como o grande maestro dessa organização na hora do medo. E aí eu tenho, Uhum. então, o cortisol sendo liberado pelo sistema hipotálamo, hipófise adrenal, e do outro lado o sistema nervoso autônomo, que vai me liberar catecolaminas, adrenalina, norepinefrina, tá? Então, a adrenalina, que é o sistema nervoso simpático, o que ele faz? Ele deixa aquele. A gente deve lembrar da época de escola, de vestibular, da biologia, aquela Uhum. reação de luta ou fuga do animal, né? Que é o lutar ou Sim. fugir. Então, o animal, Uhum. quando ele se vê diante de uma situação de perigo
iminente, então ele precisa determinar se ele vai fugir ou se ele vai lutar. E para isso, existem alterações fisiológicas no corpo que preparam o animal para esse momento. Só que nós somos animais ali, né? Filogeneticamente, nós somos animais. Então, o nosso sistema nervoso autônomo, ele funciona independente da nossa vontade, independente da nossa consciência, da nossa evolução como ser humano, né? Então, nosso sistema nervoso autônomo, baseado em outras coisas que a gente vai falar depois, ele chegou um momento ali que ele funciona como se fosse um animal, um bicho mesmo. Ele funciona na base do instinto. E qual que é o instinto quando é liberada adrenalina, noradrenalina? O instinto é acontecer uma série de reações físicas que são, olha que desagradável, taquicardia, né? A frequência cardíaca aumenta. Sim. Então a gente sente a palpitação, a falta de ar, porque ocorre a broncoconstrição, a gente tem a dilatação da pupila, a gente tem a constrição, falta sangue para a periferia, para garantir o sangue no cérebro, para o animal pensar melhor e decidir ali o que ele vai fazer. Então, por isso aquela sensação de frio, de calor, de gelado, sudorese, né? Então fica suando, fica com aquela palidez, a pessoa fica toda branca, acha que vai desmaiar, dá uma sensação às vezes de formigamento nas extremidades. Então todas essas sensações desagradáveis são em decorrência da liberação de adrenalina, noradrenalina e o cortisol que estava ali na outra aba, ele também interfere com isso, ele também age nessas reações aí desagradáveis. Então, para a gente ver, né, Sheila, que as emoções, elas dão sintoma físico, né? Exato. Então, isso não é loucura, não é, sabe, preguiça, não é coisa de gente fraca, né? Realmente tem explicação biológica. E tá tudo interligado, né? Não é separado, né? É realmente tudo integrado. Você viu que aqui a gente está falando de coisa cognitiva, neurológica, desculpa, e clínica, né? Coração, pulmão, enfim. Exato. Eu já passei por isso, né? Que eu já tive pânico. E realmente você tenta puxar o ar, né? Crises de ansiedade, né? No passado, foi por isso até que eu fiz toda essa reviravolta, para quem não conhece a minha história de vida, né? E, nossa, era difícil. Por mais que você tente puxar o ar ali, que você tente racionalizar, é realmente um desafio. Embora você tenha ainda ali o controle, estar presente, né? E agora eu entendo também por isso, né, dessa questão do cortisol, que muitas vezes a gente vai ali fazer alguns exames e aí os médicos pedem, né, para ver a medida, né, do cortisol, né? Que é essa questão da adrenalina, ligado à adrenalina, tá? Que é o hormônio do estresse, né? Isso, o cortisol é o grande hormônio do estresse, né? E é o estresse que a gente está submetido o tempo todo, né? E que a gente tem que estar tão atento, né, Sheila? Porque o estresse, a gente permite muito estresse na nossa vida, né? E eu acho que essa pandemia, ela veio muito para fazer com que a gente lide melhor com o estresse, né? Porque assim, acho que a gente nunca passou por um momento tão estressante, né? Em todos os aspectos, do ponto de vista de estresse, medo de adoecer, medo de quem eu amo adoecer, não poder sair de casa, então é o estresse do confinamento, é o estresse do distúrbio de sono, porque muita gente não está conseguindo dormir direito, e você sabe que não dormir direito já foi a privação de sono, ela já foi usada até em técnica de tortura, né? Porque a falta de sono leva o indivíduo à loucura. E tem muita gente com muita dificuldade para dormir também. Eu tenho tratado de muito paciente assim. E aí a gente tem, além de todo esse estresse com a saúde, a gente tem o estresse, o medo da questão econômica, muitas pessoas passando... Exato. Então, assim, a gente está vivendo um estresse puro. E, ao mesmo tempo, a gente está tendo a oportunidade de ressignificar tudo isso, né? Porque a gente também está tendo mais tempo para ler, para assistir lives como essa,
para se informar sobre as coisas, para refletir, para meditar e para tentar mudar essa realidade, né? E o estilo de vida, né? E o estilo de vida. A gente tem, né, tem vários livros, né, que eles falam dos principais medos, né, da humanidade, né? E nessa pandemia foram praticamente acionados todos os medos. Todos. Exato. Medo de falar em público. Então, eu tenho recebido muitas mensagens de pais dizendo que, inclusive, as crianças estão com medo de aparecerem em vídeo por causa das aulas online. Sim. Medo da escassez, como você falou, da situação econômica. Medo da Financeira. morte. Então, são os principais medos, né? E eles foram praticamente todos acionados de uma vez só, né? Exato, exato. Medo da sua morte e da morte de quem você ama, né? Exato. Do adoecimento do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha. Quer dizer, são muitos medos, né? Então, tanto é, Sheila, que o adoecimento mental, né? A saúde mental, ela tem sido uma das grandes prioridades da OMS, da Organização Mundial de Saúde, durante a pandemia, porque já se sabe que vai ser a grande herança negativa aí que tudo isso vai deixar, sabe? Além da devastação econômica, que a gente sabe que o mundo vai passar, dessa grave crise econômica, em termos de saúde, não se tem dúvida mais de que o grande legado negativo que vai ficar disso é o adoecimento mental das pessoas. E a gente que trabalha com saúde mental já tem visto isso, né, Sheila? Então, pessoas que já tinham um problema mental, um distúrbio mental, e que estavam equilibradas ali, então a pessoa já tinha uma depressão, um pânico, um toque, a pessoa já tinha uma insônia, mas ela vinha tratando, vinha trabalhando com a sua rotina, ela tinha conseguido equilibrar através de atividade física, através de uma rotina de meditação, de alimentação saudável, enfim, e psicoterapia com frequência e tal. E aí, de repente, a coisa mudou muito. Então, as pessoas têm sofrido demais, realmente, com essa mudança. E mesmo quem não tinha nenhum tipo de transtorno mental, de doença mental, Sheila, tem começado a desenvolver, né? Quem também, a gente não pode deixar de falar, infelizmente, o pessoal que fazia abuso de álcool e drogas, né? Quem tinha aumentou. Quem já tinha algum problema nesse sentido, né? Na adição, né? de álcool e drogas, e de alguma forma a pessoa já tinha controlado isso, tem tido recaídas, e quem não tinha o hábito passou a ter, infelizmente, né? Então o consumo de álcool e drogas aumentou demais. Ontem mesmo, né, eu recebi lá no consultório uma pessoa que falou, olha, eu estou fumando, mas eu tinha parado antes de tudo isso, mas eu acabei caindo, agora estou fumando e eu tenho que beber alguma coisa todo dia. É o cigarro e o álcool. Infelizmente, eu acho que para amenizar, né, essa angústia, essa dor que ele sente, né, mas não é a melhor saída, porque é algo que, na verdade, é um círculo vicioso que vai prejudicar mais ainda, né? Com certeza. É um problema, trazendo um problema maior. Porque lembrar que o álcool, né, Sheila, e nunca é demais a gente falar isso, o álcool altera diretamente a nossa imunidade, a nossa qualidade do sono, enfim, piora doenças mentais, outras e tal. Desculpa. Imagina, doutora. Eu estava atendendo agora há pouco no hospital e eu estava com aquela N95. Ficar com aquela N95 muitas horas seguidas é muito ruim, porque vai soltando aquele pelinho dentro dela. Você já usou a N95? Nossa Senhora! Já usei mais pouquinho. A que eu uso hoje no consultório é de tecido, aí aquela eu vou trocando. Normal. A de tecido ela é mais agradável. A N95 vai soltando aquele pelinho e vai ressecando a garganta. Então, assim, quando eu passo 5 horas direto, que nem eu tava agora, nossa Senhora, eu fico... Filhinha, põe mais água pra mamãe, por favor.
Desculpa. É puxado, imagina. Doutora, através da neurociência, é possível hoje já ainda já identificar, né, através de mapeamento cerebral ou algo do tipo, essas questões da ansiedade, da depressão, ou aí já tem algo mais concreto ou ainda está na fase de pesquisas? Como que... Assim, Sheila, a questão da ansiedade, da depressão, são doenças, né, mais até psiquiátricas, e o diagnóstico é clínico, tá? Então, assim, muita gente Uhum, acha que precisa fazer uma ressonância, um exame tá. para descobrir o que tem, né? E, na verdade, não. Uhum, Esses exames, eles existem até assim, tá, não faz exame para ansiedade, para depressão? Faz, a nível experimental. Então, a tá. neurociência estuda, sim, né? Aí, mais estudos funcionais, com PET, com radioisótopos, enfim. Mas, Uhum, do ponto de vista clínico, prático, não tem exame para fazer esse tipo de diagnóstico, tá? Tudo isso que a gente está tá. falando, transtorno de pânico, estresse, ansiedade, depressão, são diagnósticos clínicos, tá? Não Certo. existe um exame laboratorial que eu vá pedir, vou falar para você, olha, faz uma tomografia, faz uma ressonância, tá? Não Tá. existe. É um diagnóstico clínico, são diagnósticos até relativamente simples para o especialista, tá? Um ou Uhum, outro caso que fica mais difícil. Então, a dica que a gente sempre dá, o que a gente sempre fala não fique sofrendo, né? Em casa, achando que você tem que dar conta, porque aí sempre tem alguém, né? Sempre tem uma comadre que vem e fala: levanta daí, para de frescura, para de besteira, para de uhum, bobagem, né? Isso é coisa da cabeça, uhum. isso é falta de roupa para lavar, né? Sempre tem uma É, comadre, uma vizinha que fala pessoas isso. subestimam, né? Essa dor, essa Exato, é algo exato. sério, realmente. Isso, e na verdade cada um tem uma suscetibilidade, uma vulnerabilidade, né? Então, se a pessoa desenvolveu um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade qualquer, e aí a gente tem as fobias específicas, a agorafobia, que é o medo de estar em público, né? Com lugar cheio, Sim, é, muitas pessoas, muitas pessoas, né? muitas pessoas me procuram. Tem o transtorno obsessivo-compulsivo, enfim, o transtorno de ansiedade, para a pessoa chegar e desenvolver, ela precisa ter uma predisposição genética, né? São várias, são várias, são várias variáveis, é bom, mas são muitas variáveis que, Uhum, que vão precisar estar presentes para o indivíduo desenvolver o transtorno. Então, se eu estou diante de alguém com transtorno de mental, por exemplo, um transtorno de pânico, não adianta falar para a uhum, pessoa ter força de vontade, não adianta. Eu gosto muito da Isabela Camargo, é uma jornalista que eu sigo, que eu adoro e sim, que eu tive a alegria de ser entrevistada por ela numa live. Nossa, e a gente acabou ficando amiga. Ela é incrível, incrível. ela é Se ela, incrível. Uhum. se ela assistir a gente, um beijo, Isabela. Depois acho que ela assiste, que agora ela deve estar fazendo live porque ela não para também. Ai, também sou fã. Um beijo, Mas Isabel. Vou aproveitar aqui também. o que acontece? A Isabela ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, a pessoa chega quando te vê num estado assim, né, de que você está, na verdade, totalmente desorganizada mentalmente, né, com transtorno de ansiedade, você não está conseguindo lidar com aquela situação. E aí alguém chega e Uhum, fala para você: calma, respira, você tem que ser forte. Gente, a pessoa quer, uhum, sabe, não dá para ouvir um negócio desse, né? Assim, chega a ser cruel até, porque óbvio que se a pessoa chegou nesse momento, ela já tentou ficar calma, ela já tentou respirar e ela não está exato. conseguindo, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda É. profissional. Não significa que vai ter que tomar remédio, tá? Nem sempre ajuda profissional significa medicamento. Pode ser que você precise de uma medicação na Uhum, fase mais aguda, mas depois só com uma psicoterapia você vai dar conta, ou uma terapia comportamental, como a que você faz, a hipnoterapia funciona super bem também. Enfim, mas de qualquer uhum. forma, não adianta achar que é moleza, que é corpo mole, que é falta de É. roupa para lavar, não é, Sheila?
E quanto mais a pessoa ela tenta sair ali, né, e ela ouve isso, né, você tem que ser forte, então quer dizer, então ela está sendo fraca, né? Exato. E ela chegou nesse ponto porque justamente ela aguentou muita coisa durante muito tempo, né? Porque eu Você acho que o sabe que eu estresse faço. o estresse não é somente ali aquela coisa pontual, eu acho, né? Existe também, óbvio, o estresse pós-traumático, né, doutora? Mas eu acho que Sim. essa questão de aguentar durante muito tempo, né, o elástico esticar demais ali, isso, esse desgaste dia após dia, né, de Exato, situações, exato. Você né? vai levando a coisa, chega num limite que aí é a gota d'água, né? E aí você começa a ter Uhum, realmente esses sintomas, esses sinais que precisam de intervenção, precisam de ajuda profissional, de uhum, profissionais que estão preparados para lidar com isso, né? exato. Não é de conselho, não é dessas coisas que não ajudam em nada. Eu faço uma analogia, Sheila, que assim, a gente já conversou sobre isso, porque eu já fui cliente da Sheila aí para fazer a hipnose com ela, que eu achei maravilhosa. E eu passei por isso quando eu estava tentando engravidar, né, das minhas Uhum, filhas. uhum, E eu não conseguia, e foi um sofrimento muito grande para mim durante muitos anos, né? Eu tentava engravidar, não conseguia. O mundo engravidava, só via barriga por todo lugar que eu passava e eu não engravidava. Porque é sempre assim, né? porque aí você Quando, só vê, quando você quer uma coisa, você não consegue. E aí as pessoas viravam e falavam assim: é só você esquecer que você vai engravidar. Sempre uhum, tinha alguém, um urubuzinho para falar isso para mim, sabe? É só uhum, você esquecer, porque você está com muito isso na cabeça. A hora que você uhum, esquecer, você vai engravidar. E não tem nenhum sentido, porque não tem comprovação de que a pessoa querer muito, ela afasta ali o óvulo espermatozoide, ou que ela querer exato. muito, ela inibe ali a produção de hormônios. Não tem nada a ver isso. Isso aí é papo furado de quem não tem o que fazer. Só que como eu estava fragilizada, Sheila, eu acreditava naquilo, sabe? E aqui Uhum, eu uhum. comprava aquilo para mim. E eu me culpava. Então, quer dizer, eu já tinha o sofrimento de não estar E conseguindo vinha mais um. engravidar, chorava, porque Uhum. sempre ter filhos foi a maior vontade que eu tinha na vida, e hoje eu tenho as minhas gatinhas, que eu tenho que as minhas Ai, que gatinhas lindas. aqui. Oi, lindas, tudo bom? As São princesas. gêmeas, são gêmeas. A irmã As dela tá lá mesmas, no é. quarto. E aí, ela tava aqui do lado ouvindo e fazendo assim para mim, ó. Que Ai, eu tô que falando linda. dela. Que Então, o que linda. acontece? Então, quer dizer, você já fica chateado pelo sofrimento em si, né? A, Uhum. a Denise, paciente da mamãe, tá falando oi, ela te conhece já. Denise, linda, um beijo para você. Que legal. Então, assim, você já tem o sofrimento que você está passando, que já é cruel, e ainda Já é vem a cruel. culpa de que você está passando por aquilo por É. fraqueza sua. Porque você não Exato, está sabendo lidar. Então, gente, exato. não façam isso. Isso é muito cruel. Eu senti muita culpa quando eu tive esse desafio aí emocional realmente no passado com essa questão do pânico. Muita culpa. Primeiro eu achava que assim, eu olhava e falei, não, acho que eu tô sendo fraca, eu não estou sendo forte o suficiente, né? Uhum. Para passar pela situação e tudo mais. E depois veio essa questão da culpa. Eu falo, não, eu não. Culpa por que eu deixei chegar nesse ponto, culpa porque eu acho que eu poderia fazer melhor. Todo mundo consegue, eu não Todo mundo consigo. consegue, Aí eu não você sempre acaba consigo. ouvindo uma história de alguém que É isso. teve e que tomou uma balinha mágica lá de maracujina e a vida voltou ao normal rapidamente. É, E aí você fala assim, meu, é, então eu também preciso, né? E aí você é. toma a balinha mágica e nada acontece, né? E É nada acontece. complicado. É, e aí, doutora, eu queria fazer uma pergunta, né? Quando que você acha assim que é recomendado realmente a pessoa já, além da psicoterapia, né, além de um tratamento emocional também, procurar um médico para, olha, tá precisando de algo assim, tá precisando realmente de uma alopatia, da Uhum, medicação. Fala um pouquinho sobre uhum, isso, como atua no tá. cérebro, né? Tá. É assim, na verdade, geralmente, então, quando a gente tem um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, seja depressão, pânico, enfim,
a gente geralmente tem os nossos neurotransmissores aí bagunçados, eles estão em desbalanço, vamos falar assim de uma forma bem geral, tá? Tá. Além de todo o processo que eu falei lá no começo, de cortisol, adrenalina, noradrenalina, enfim, a gente tem os neurotransmissores, serotonina, dopamina, Certo. né? A gente tem outros neurotransmissores que também estão interagindo aí em desbalanço. O que acontece? Primeiro, assim, psicoterapia é uma questão que eu costumo falar que todo mundo deveria fazer, né? Todo mundo deveria fazer sempre, porque acho que é uma questão até de desenvolvimento pessoal, Trabalhar o autoconhecimento, né? Exato, de autoconhecimento. Então, acho que todo mundo Uhum. deveria ter um psicoterapeuta, mas tudo bem, se não for a figura de um psicoterapeuta, um psicólogo, que seja a figura de um mentor, a figura de alguém que possa ter essa troca e te faça, Exato. alguém que te faça refletir, a tal da metacognição, né? Alguém que te faça Uhum. refletir sobre o seu processo de pensar, né? Pensar sobre o pensar, pensar sobre a sua cognição. E isso vai fazer com que você desenvolva resiliência, com que você desenvolva novos comportamentos. Então, é super importante, tá? Então, isso, independente de eu estar passando por um processo patológico de doença, eu acho que já deveria. Eu sou uma super fã, quem me conhece Exato. sabe que eu falo. Para os meus pacientes todos eu falo. Eu faço psicoterapia há mais de 20 anos. Que Faço, é legal. fato. Eu dou umas pausazinhas, às vezes, por conta de agenda mesmo, de correria, mas eu priorizo isso, esse espaço na minha vida, porque eu acho que através da psicoterapia eu me torno um ser humano melhor. E eu acho que a gente tem que sempre estar querendo evoluir na vida, né? E eu acho que estou muito Exato. longe de ser quem eu quero ser. Então, eu estou sempre Uhum. em Eu busca, né? também. Exato, exato. Então, até por isso que a gente tem tanta afinidade, né, Sheila? É. Então, o que acontece? A psicoterapia, então, acho que todo mundo deveria fazer. Outras terapias, né, até como a própria hipnose e tal, também recomendo para todo mundo, porque acho que todo mundo tem algo a trabalhar, todo mundo tem alguma coisa que ficou lá atrás, né? Eu acho assim, Uhum. depois você pode falar aí a tua opinião. Mas o médico, ele entraria quando, né? Quando eu tenho um transtorno, por exemplo, um transtorno de ansiedade. E quando que está caracterizado o transtorno de ansiedade? O transtorno é quando essas sensações, esses sentimentos, eles estão interferindo na minha vida, no modo do meu funcionamento cerebral, no modo de funcionamento Uhum. do meu corpo. Então, de repente, tá afetando está afetando a minha qualidade, né, a minha função aí de trabalho, a minha qualidade de vida com os meus filhos, com o meu parceiro, com Exato. os meus pais. Está alterando o meu sono, está alterando o meu apetite, eu estou sentindo fisicamente sensações desagradáveis. Então, nesse momento, provavelmente você vai precisar de uma intervenção medicamentosa, tá? Provavelmente por um Uhum. período mais curto, mas vai precisar. Alguns usam medicamento por um período mais curto. Outros precisam de medicamento por um período mais longo. E isso também não é fraqueza, tá? Isso daí tem várias coisas que interferem no tempo que eu vou precisar de tratamento. Por exemplo, a coisa da genética, né? Então, a suscetibilidade, a vulnerabilidade de cada um, ela é determinada biologicamente, a minha história de vida, né? A minha história ali dos meus antepassados, né? E aí Uhum. entra Uhum. várias coisas interessantes, que aí a Sheila pode falar um pouquinho da constelação também familiar, que eu acho que é bem Da legal, né, Sheila? constelação. Uhum. Uhum. Que eu sei que a Sheila trabalha com isso também, mas além dessa questão genética, vai depender também, Sheila, de todas as mudanças que ocorreram na minha vida durante o tratamento. Quer dizer, se eu conseguir Exato. realmente ter uma mudança firme de postura, de comportamento, de mentalidade, eu inserir aí Uhum. práticas hábitos de vida que eu realmente modifiquei. Então, eu realmente inseri uma atividade física regular na minha vida. Eu Ótimo. realmente comecei a praticar gratidão, né?
para, de repente, conseguir realmente liberar a dopamina, que é o hormônio do prazer, ocitocina. Então, assim, será que eu realmente fiz mudanças que vão me dar a sustentação que eu preciso para poder tirar o remédio? Ou não? De repente eu vivo, Excelente. né? Ou não, Sheila, eu vivo dentro de um ambiente tóxico. Eu vivo dentro de um ambiente por razões N, né? De repente eu não tenho condição de sair daquela casa com meu pai e com a Sim, minha mãe, que são opressores, que me violentam, exato. que eu sofro uma violência psicológica, emocional, às vezes física, às vezes sexual. Quer dizer, eu tenho uma série de violência, eu sou violentada e eu não consigo mudar aquele cenário por N razões. O contexto influencia muito, né? Exato, O então não adianta. trabalho, um Exato, eu ambiente estou de num trabalho ali, trabalho, assédio você moral. Uhum. você passou por isso. Então, se eu não mudo nada e eu só acho que tomar o remédio vai fazer milagre, não vai. Então, eu vou tomar o remédio Exato. e daqui 3, 4 meses, quando o médico falar, vamos tirar o remédio, você vai voltar e vai ter recaída. Você não mudou Os nada da tua gatilhos vida. continuam lá, né, doutora? Então, Exato. porque eu vejo, às vezes, algumas pessoas me procuram, assim, eu vejo dois extremos, né? Eu vejo, assim, assim de históricos de clientes ali, de pacientes. Então, algumas pessoas, elas são totalmente radicais contra a medicação, então elas não vão de jeito nenhum, não querem tomar medicação, e outros esperam somente que a medicação resolva, como a pílula milagrosa, né? E Exato. há um trabalho então eu vejo que há dois extremos e ali às vezes durante ali no atendimento eu falo, olha, é necessário que você procure o médico, né? Que você porque se realmente é algo que está hoje, está te impedindo muito a qualidade de vida e que talvez, embora a hipnoterapia ela tenha resultados, né? Muito mais rápidos em grandes casos, em boa parte dos casos, dependendo da situação e, claro, dependendo do paciente, porque a hipnoterapia é totalmente atitude mental, às vezes não é aquele momento de vida ainda que ela tá passando ali por uma circunstância, pelo contexto, que ela vai precisar, né, realmente tomar uma medicação, né? Então eu realmente me preocupo muito com assim os radicalismos ali, os extremismos, né? Não, eu não tomo de jeito nenhum, eu só tomo, né? E não vou trabalhar esse autoconhecimento, né? Exato, exato. E essas pessoas que atribuem tudo à medicação no tratamento, geralmente são aquelas que acham que a vida não precisa mudar, né? Então, a pessoa chega no consultório e Isso. você fala assim, a pessoa fala que teve lá, tá com insônia, tá com dor de cabeça, e aí ela teve crise de pânico e tal, ela não tá bem. Aí você pergunta assim, tá, mas como que tá a tua vida, né? Porque eu sempre faço pergunta de tudo, né? Acho que a vida Uhum. a gente tem que investigar tudo, né? O trabalho de médico, ele é de detetive. E aí eu começo a Uhum. perguntar sobre trabalho, sobre rotina, sobre relacionamento, mora com quem, enfim, a gente faz uma baita de uma história, uma anamnese. E aí a pessoa, não, tá tudo bem na minha vida não tem nada, tá tudo bem, é só realmente a crise de pânico e a dor de cabeça que eu tive, né? É A isso. vida tá boa, olha, tá tudo bem, né? Eu trabalho, eu tenho lá um namorado, tem uns probleminha, mas é o de sempre. Eu tenho ali um marido que, ele é chato, mas tá tudo bem. Eu tenho ali uma mãe que É me isso mesmo. pentelha, mas não é nada É demais, isso né? mesmo. Então a É. pessoa ela vai assim relevando e pondo tudo para debaixo do tapete, tudo para debaixo do É. tapete. Só Eu que aí falo, você vai jogando a fala, sujeirinha ali de baixo. exatamente. Só que aí, né, Sheila, a gente precisa fazer um trabalho, né? Você faz esse trabalho brilhantemente também, e eu também faço isso no consultório, esse trabalho de tirar a sujeirinha do tapete. Peraí, então, como é que você fica assim, tão ruim do nada, né? Então vamos lá. Então vamos investigar melhor. Então me explica melhor como que é esse estresse que você passa na tua casa com o teu marido, essa bobagenzinha. Como que é essa bobagenzinha? Isso, Você vai descobrir, a pessoa sofre violência emocional, psíquica, né? Ela é a pessoa violentada,
tem um relacionamento péssimo, sofreu abuso na infância, a pessoa... Exato. Quer dizer, você começa a descobrir tanta coisa, ou no trabalho, assédio moral, ou um estresse, uma carga de estresse, né? O tal do burnout, que é até o que a Isabela Camargo estuda e trabalha e tal. Então, quer dizer, você vai descobrindo tanta coisa que aí você fala, como assim a tua vida estava tão normal assim? Não estava. Então, assim, tá, juntos, nós vamos... como que a gente vai traçar uma estratégia de tratamento disso, né? Porque se você jogar toda a tua expectativa só em cima da sertralina, do escitalopram, da venlafaxina que eu vou te dar, eu já aviso, eu falo, olha, para mim tudo bem. Da fluoxetina, né? Eu falo, para mim tudo bem, você vai viver meu cliente até o infinito, eu vou ganhar minha consultinha até o infinito, porque geralmente eu faço um vínculo muito bom com os meus pacientes, eles dificilmente me largam, e vamos embora, vamos tomando remédio, tudo bem. Agora não, você quer fazer um tratamento pontual, que a gente vai poder depois reduzir medicação, fazer um planejamento, então tá bom, mas aí você vai ter que dar a sua contribuição. Vai dar trabalho. E eu já aviso que vai dar trabalho porque dá trabalho, né? Mudar estilo de vida, mexer em relacionamento, mexer nas feridas. Feridas emocionais, né? Dá trabalho. Exato. Todo mundo tá atrás da pílula mágica. Todo mundo então, é até aquela questão, por exemplo, do emagrecimento, né? Então, muitas procuram falar, eu quero emagrecer 10 quilos, espera, mas você procurou o profissional, procurou o nutricionista, fez seus exames, procurou o endócrino para ver se está tudo bem, né? Não é só, né? Não é um milagre, né? Que a gente tem um trabalho a ser feito, né? Exato, então, exato. Isso é muito importante. A obesidade, ela é muito parecida com o transtorno de pânico, né? Ela é uma doença a doença da obesidade... ali, né? É muito parecida, porque para mudar, a gente precisa mudar tantas coisas, né? Para realmente mudar isso, mas depende se a pessoa quer, se a pessoa está disposta, se a pessoa tem disciplina. Porque tudo que a gente está falando, né, Sheila, precisa muito de foco e disciplina. Então, se a pessoa tiver disciplinada a melhorar a sua qualidade de vida, através de mudança de hábitos para diminuir o seu estresse, a sua ansiedade... Ela precisa de disciplina. Precisa incluir uma atividade física diária na sua vida. Precisa. E não vem com essa história. Aí, você sabe, olha, eu vou te contar uma coisa. Você me conhece, você sabe que eu trabalho bastante. Já trabalhei que nem louca. Hoje não, hoje eu trabalho bastante. Mudei algumas coisas da minha vida. Já dei plantão, já trabalhei em 10 hospitais, enfim. Linda. Eu era chefe de serviço aqui, fazia consultório ali, dava aula em 3 faculdades. Não, acabou. Hoje eu tenho uma vida regrada, tá? Mas você sabe que eu trabalho bastante, eu tenho 2 filhas pequenas, né? Agora tem 8 anos, mas elas eram pequenininhas até um tempo atrás, mas ainda demandam cuidado. A minha mãe, né, sofreu um AVC, ficou cheia de sequela, então eu sou ali a mentora ali do cuidado dela, ela tem a cuidadora, mas ela é cadeirante, enfim, não anda. Ou seja, eu tenho muitas atribuições, né? Sim, vários papéis, né? Vários papéis, sou casada, dou aula, enfim. Mas, ainda assim, Sheila, eu precisei, por várias razões pessoais, incluir atividade física na minha vida, na minha rotina, né? Atividade física, eu precisei mudar meus hábitos alimentares. Então, assim, eu ando com marmita para onde eu vou, e, enfim... aí o que eu ouço, quando eu sugiro isso para as pessoas no consultório, eu falo, olha, você precisa fazer uma atividade física. Aí eu ouço assim, mas eu não tenho tempo. Ai, Sheila, olha, eu não engulo, assim, sabe? Eu não sou melhor que ninguém. Mas assim, não dá para acreditar, porque assim, eu dei essa resposta durante muito tempo da minha vida, viu? Dei essa resposta Sheila, durante muito tempo da minha vida. Hoje, né, conhecendo o que eu conheço, eu falo, não, eu não quero. Não é prioridade para mim nesse momento. Entendeu? Exato. Então, é algo que eu tenho mudado, a questão da alimentação, a gente está mudando aqui em casa, assim, tá indo muito bem. Não estou dizendo radical, porque eu acho que tem que ir aos poucos, porque eu quero que seja permanente. Sim, né? E sim, tem sim, criança, eu não gosto nada Lógico. dessa questão do radicalismo. Mas exercício, né? Assim, eu não desisto.
eu vou, eu posso até, mas eu continuo, começo, paro, mas eu sou teimosa. Vou lá, vou começar de novo, paro, mas vou começar de novo. E é realmente uma questão de falar, isso é o que é mais importante para mim. Exato. Ponto. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Quando a gente não quer, a gente fala que não tem tempo, simples assim, né? Por exemplo, a gente sempre, eu vou te dar um exemplo, a gente sempre reclamou que a gente não tinha tempo para as coisas, sempre, a vida toda, né? Exato. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Exato. Tá, e agora que a gente tem tempo, Sheila? Agora que a gente tem tempo. Eu não tenho tanto porque ainda estou trabalhando, sou médica, não parei, né? Enfim. Mas agora a maioria das pessoas tem tempo. E aí? Estão fazendo o que com esse tempo que está sobrando? Exato. Estão fazendo muito pouco. Exato. E isso para mim também foi um tapa na cara, né? Porque eu sempre falei, né? Isso. Então, uma das coisas que eu mudei, né, nesses últimos, sei lá, 3, 4 meses, eu falei, eu não falo mais isso, de não ter tempo. Porque acabou. Eu fiquei, né? A gente ficou em casa, a gente teve a oportunidade, tem a oportunidade de ter um horário flexível em casa, de fazer escolhas, né? E eu falei, gente, acabou de derrubar todas as minhas desculpas, porque mesmo a gente que trabalha, né, com essa questão de comportamento, a gente tem que tomar cuidado para, sabe? Porque é aí que a gente conhece como funciona, então a gente sai pela tangente, a gente escorrega. Então, as mudanças que a gente vem fazendo aqui, né, na questão da alimentação, na questão também do exercício, a gente estava conversando disso hoje aqui, eu e meu esposo. Eu falei, não tem mais essa de que não tem tempo. Mesmo porque tem treinos que são 10 minutos, 15 minutos. Começa devagar, né? Se tem alguma questão comportamental ali que te puxa, um sabotador. Então, vamos começar fazendo 5 minutinhos de alongamento? E aí que isso se torne uma rotina, né? O meu marido, ele faz... Eu faço balé, né? Eu já vi suas fotos, acho tão lindo. Eu voltei a dançar. Eu era bailarina, né? Lá atrás, e me formei, enfim. Mas depois eu parei muitos anos e eu voltei a dançar agora por causa das crianças. A gente entrou... Eu retomei no mesmo balé que eu tava. E super me encontrei aí no balé de novo e tal, eu acho maravilhoso que não é só uma atividade física, mas tem toda uma questão aí de alma mesmo, de arte, né, que me encanta, que eu acho demais. Mas o meu marido, ele faz aula online com personal, ele faz ginástica funcional, né? E é isso, assim, ele tem com a professora dele uma relação tão bacana de assim, olha, eu preciso fazer, mas tem dia que eu não tô afim. Então, tem dia que ele fala, ela chama Fernanda, Fernanda, então hoje, puta, eu não vou fazer. Aí ela fala, não, Riva, você vai fazer, só que a gente vai fazer um alongamento, a gente vai fazer menos tempo, eu te libero antes, mas não vai deixar de fazer, entendeu? Então, apesar de ser flexível, ele mantém aquela rotina e tem sido super bacana. Exato. E a gente tem hoje em dia, né, a gente tá fazendo aula de balé online, a gente tem feito online balé. Né? E o valor tem valor também, tem várias opções aí de valor acessível também, né? De mensalidade. Você pode fazer online com 1 milhão dentro da mesma plataforma, 1 milhão de opções de exercícios, desde yoga, alongamento, né, aquele método Barrefit, que eu estava começando também. Sim, eu tenho uma amiga que é professora, que é maravilhosa, a Fernanda Marotti. Eu fiz com ela e ela dá aula nessas plataformas, sabe? De várias aulas. Enfim, gente, a atividade física, ela é importante, mas desde que você resolva realmente incorporar na sua vida, porque senão você vai ficar dando desculpa. E dá desculpa sempre, né? Tem gente que... eu queria tanto fazer live. Ana, nossa, estou te admirando, porque você faz live, né? Mas eu não tenho tempo para fazer live. Poxa, Sheila, minhas filhas estão aqui. Uma está aqui, você viu que veio me dar um beijo, a outra está lá. O Ricardo foi até o mercado agora comprar a nossa janta. Mas ontem, antes da live de ontem, acabei de servir o jantar e vim fazer a live. Como é que não tem tempo? Tem tempo. Exato. Depende da gente a prioridade. Priorizar, exatamente. Eu falei para eles, hoje o jantar vai ser um pouquinho mais tarde, aguenta aí. Porque eu
ela tá em live, né? Fiz live ontem. Maravilhoso, tô adorando, doutora. O exercício físico, ele também eleva a serotonina, né? Esses do bem-estar, né? Exato, serotonina, endorfina e dopamina, né? Então, são todos assim, são todas substâncias relacionadas ao prazer, né? Ao centro da recompensa. Então, por isso que a gente é difícil às vezes de começar, mas depois você sente um bem-estar tão grande, né? Mas é importante e é difícil começar, né? Porque a gente difícil é começar. O nosso cérebro, ele tende a sempre querer o que é mais fácil, o caminho mais curto, Sim. né? Então, a ociosidade. E aquilo que a gente fala, exato. Então, agora que vai começar as pessoas a poder sair de um pouquinho mais de casa, sabe? Pega, põe o tênis, dá uma caminhada, dá uma volta no quarteirão, aí você fez uma atividade. Mas coloque na sua agenda que todo dia você vai fazer. Né? Sem desculpa de que não tem tempo, sem desculpa de que, sei lá, coluna e o joelho. Claro, a menos que você tenha uma contraindicação médica, o seu médico expressamente te fale, você não pode fazer nenhuma atividade física. Eu duvido, porque, quer dizer, duvido não, mas tem poucas doenças que o médico fala, você está proibido de fazer qualquer coisa, né? Agora, a grande maioria das vezes desculpa esfarrapada. Então, é que nem a pessoa que tem obesidade e que fala que a culpa é da coitada da tireoide, né? Sim, a pessoa já toma hormônio para tireoide, tá tudo certo com a tireoide dela, tá melhor que a minha e a culpa é da coitada da tireoide, né? Então, é complicado a gente mexer no comportamento das pessoas, né, Sheila? A gente sempre fala que a gente dá desculpas racionais para demandas emocionais, né? Porque... Exato. Então, assim, o que eu tô querendo provocar nas pessoas não é julgar ninguém, não, mas é provocar o exercício da gente pensar a responsabilidade de cada um nas escolhas que a gente faz, né? Porque as escolhas que a gente faz, elas mexem na nossa plasticidade neuronal. Legal. A nossa plasticidade neuronal é a nossa capacidade, né, do nosso sistema nervoso, dos nossos neurônios, em adaptar a sua estrutura e a sua função de acordo com o meio ambiente. Então, através da plasticidade neural, a gente consegue aprender novas coisas, mudar novos comportamentos, controlar as nossas emoções, controlar nosso medo, controlar nossa ansiedade, controlar nossa raiva. Só que para eu ter essa capacidade da plasticidade neural, eu tenho que ter bons hábitos de vida. Ninguém tem uma plasticidade neural legal se não dormir bem, se não fizer atividade física, se não comer direito, entendeu? Então, tudo isso que a gente está falando, parece que a gente roda, né? E cai sempre no mesmo lugar. Mas é verdade, porque nós somos um ser único, né? Não dá para a gente falar de cérebro, de neurociência, de ansiedade, porque pode ter gente ouvindo aí, a gente que fala, o que essas loucas estão falando agora de atividade física, né? É verdade. O que tem a ver, né? É verdade. O que tem a ver, né? Então, assim, a gente precisa fazer. É o que a Alexandra aqui da Viver Geronto, que a minha sócia eu ia perguntar isso agora. Eu tava vendo quanto tempo falta. Que legal. A gente tem 10 minutos e eu ia perguntar sobre isso em relação à neuroplasticidade, a questão da mudança de hábito. Quanto tempo? Porque tem gente que fala que é 21, 30, 90, 21. Né? Não, 21 dias. É isso que a Lê tá falando aqui, né? A gente precisa repetir 21 dias. Na verdade, assim, não as pessoas tentaram estudar isso já milhões de vezes. 21 dias não é uma verdade absoluta. Quer dizer, que a pessoa não possa mudar o hábito com 15 dias ou que eu não precise de 30 para mudar. Não é uma ciência exata. Mas, em média, tem esse número aí cabalístico dos 21 dias que a gente precisa para mudar um hábito. Que legal, muito legal. Eu tenho até uma parte dentro do Mente Positiva que é 21 dias de autoconhecimento ali, né? É muito legal, porque é esse trabalho que a gente faz, né? De implantar esses novos hábitos, né? Exato, porque se a gente está falando de... Se a gente está falando de neurociência... a gente está falando de neurociência, de controlar a ansiedade, de controlar o medo, de melhorar o humor e tal.
eu preciso criar novos hábitos, claro, além de todo o suporte que eu vou precisar, médico, terapêutico, enfim, com psicólogo, eu vou precisar mudar hábitos. Quer dizer, ninguém vai fazer Sim, milagre por vocês. Eu não vou fazer milagre, exato. a A gente Sheila não vai fazer assumir, milagre. assumiu responsabilidade sobre a sua própria vida, né? Cada um, cada um é o que eu falo. Quando o paciente está na minha frente, eu falo, olha, eu vou fazer a minha parte, eu vou te dar o meu conhecimento técnico, aquilo que eu estudei durante muitos anos, eu vou aplicar aqui com você. O remédio vai fazer o papel dele, né? E você vai ter que fazer o seu papel, que é isso, isso, isso. E o paciente sai com um receituário cheio de tarefa para fazer, entendeu? E precisa, não tem jeito. Sim. É uma mudança de estilo de vida e de mentalidade também, né, doutora? Exato, Doutora, exato. aonde que a senhora atende? Onde que você A atende? senhora Onde não, que... senhora não, porque ó, meu botox, Escapou! É o o respeito! meu botox, não, 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 o botox já venceu, você chama de senhora, eu vou dar um grito aqui. A gente Não, tem pelo amor praticamente, de mas Deus. é que eu ponho como respeito. É mania, isso daí é coisa de pai, é hábito dos meus pais, né? E não é, a gente tem a Para de mesma ser idade, não boba. tem nem porquê. Me Para desculpa. de ser boba, a Mas gente é vamos amiga, lá, para pai. de falar Deleta, abafa. Senhora não, que eu vou dar um grito aqui que o porteiro vai gritar lá de baixo. O que aconteceu com a doutora? Abafa, Vamos abafa. lá. Eu até esqueci o que você perguntou. Aonde que você atende? Onde que é seu consultório? Vamos lá. Então, Me assim, fala um pouquinho mais, né? quem Tem, acho que tem um quiser outro me. perfil, né? No Instagram também. Quem quiser me seguir, né? Eu tô aqui na minha página, Isso. doutora DRA, né? De doutora Ana Paula Pena, aqui no Instagram, no Facebook. Eu tenho o consultório São Bernardo do Campo, no Rude Ramos, aqui no ABC Paulista. E sou idealizadora, junto com a Alexandra, da Entre Cuidados, que é uma empresa de cursos presenciais e online, principalmente com foco para cuidadores, né? E a gente tem aí agora o lançamento da nossa segunda turma do curso para cuidadores de idosos, que está previsto agora para a semana que vem. Então, a gente está muito animado aí, cheio de novidade com esse novo curso, que é um curso online. Que legal, que legal. Então, pessoal, vocês sigam a doutora Ana Paula Pena Dias. A doutora está trazendo conteúdos, assim, espetaculares, maravilhosos, muitos convidados, né? Sempre com muitas novidades no perfil, falando sobre saúde mental, saúde emocional, qualidade de vida, né? Qualidade Obrigada, de vida. Sheila. Né? É uma honra, mais uma vez, muito obrigada por participar. E a gente ainda, olha, tem 4 minutinhos aí. Se quiser, gostaria que você deixasse uma mensagem, assim, para os meus seguidores. Eu queria agradecer a oportunidade, né? A Sheila, ela é uma excelente profissional, como eu já falei ali na live que eu a convidei, que foi super bacana, o pessoal adorou. A Sheila é uma profissional que eu gosto não só como ser humano, mas como paciente. Ficar emocionada. Eu já falei que eu fui paciente da Sheila e sei a sensibilidade que ela tem. É tão difícil a gente encontrar profissionais tão sensíveis quanto a Sheila. Então, seguidores da Sheila, alunos da Sheila, vocês estão em ótimas mãos. Indico de olhos fechados. E é isso, minha querida. Fica com Deus. Foi um prazer enorme falar com você, com os teus seguidores. Sempre que quiser, eu vou estar aqui. O prazer foi meu. Um dia a gente marcar aqui para a gente tomar um café, quando tudo isso passar. Então, assim que acabar a pandemia. Assim que acabar. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada, gratidão. E obrigada, vou deixar querida. aqui gravado. Até mais, Fica pessoal. Muito obrigada. Beijo, obrigada, gente. Tchau. Beijos.